Começa agora. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, né? Começa agora o nosso Jornal da Mercosul, o principal rádio jornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos na próxima hora passar a limpo os fatos do momento, com muita informação e opinião no seu rádio. Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul. Emissoras fechadas conosco, um Paraná inteiro de audiência aqui no Jornal da Mercosul. Transmitimos também pelas redes sociais e você pode participar conosco pelo WhatsApp. Anote aí. 41 é o código de área. 9980-9290. 9980-9290. Jornal da Mercosul já está no ar. Pietro De Lázari, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira para você. Estamos em 2021, não 2019, Denian. Que loucura, hein? 2021. E ingressamos hoje no período de bandeira amarela em Curitiba. Vamos explicar o que isso significa, previsão de vacinação, além, claro, do debate político nacional. Ontem, além do incidente circense que nós vivemos na CPI da Covid, teve uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro que me parece completamente sem rumo, com a bússola quebrada, o leme da barca prendeu e o presidente se perdeu todo com a questão da eleição de 2014. A gente vai falar sobre isso aqui também no Jornal da Mercosul. O principal rádio jornal de política está no ar e a gente aguarda a sua participação conosco. E nós estamos com o nosso jornal independente e livre no seu rádio, graças ao apoio de FOLMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Casa 531, organizando o seu ambiente. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. A Prefeitura de Curitiba anunciou o retorno à bandeira amarela de medidas restritivas no combate à Covid-19. O novo decreto, que já está em vigor, libera o funcionamento de cinemas, teatros, parques e bares. Segundo a Prefeitura, com a nova bandeira, os estabelecimentos comerciais também poderão funcionar presencialmente aos domingos. As novas medidas valem até 21 de julho. O decreto mantém toque de recolher entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã do dia seguinte. O prefeito Rafael Greca divulgou um vídeo falando sobre a bandeira amarela. Vamos ouvi-lo. A volta da bandeira amarela para nossa Curitiba. Reabrem os parques, reabrem os cafés, reabrem os cinemas, reabrem os espetáculos culturais. A vida, mesmo que seja com um novo normal, usando máscara, com distanciamento social e respiratório, pode fluir mais abundantemente com maior alegria. Nós chegamos depois de várias semanas de bandeira laranja e depois de um tempo mais pesado de bandeira vermelha. Vai passar. À medida em que a imunização vai acontecendo em massa, com o avanço dos grupos etários para a vacinação, a cidade tende a ficar livre do flagelo da pandemia. Então, atenção para outras mudanças na bandeira amarela. Eventos corporativos de interesse profissional também poderão ser realizados, mas com limitação de até 100 pessoas, com garantia de distanciamento adequado e respeito aos protocolos sanitários. Também podem voltar a funcionar com 50% da ocupação teatros, cinemas e bares. Então tem teatro com metade da presença de público, cinema com a metade do público e o barzinho também. Eventos corporativos com até
100 pessoas. Também voltam a funcionar com restrições de horário e regras os espaços para práticas esportivas coletivas, o futebol, as quadras. Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais, entre 9 horas da manhã e 7 horas da noite, todos os dias da semana, inclusive aos domingos. Academias de ginástica, 6 horas da manhã até 11 horas da noite, todos os dias da semana. As academias poderão abrir, se quiserem, inclusive aos domingos. Shopping centers voltam ao seu horário tradicional, entre 10 horas da manhã e 10 horas da noite, todos os dias da semana. Shoppings abertos também sábados e domingos. Restaurantes podem ficar abertos até às 11 horas da noite, todos os dias, inclusive domingo. Parques infantis e temáticos, até às 9 horas da noite, todos os dias da semana. Feiras de artesanato, todo dia da semana, inclusive a feirinha do Largo da Ordem poderá voltar a funcionar sem restrições, todos os dias, e as feiras livres, inclusive feira de rua, podendo funcionar até de noite, até 10 horas da noite. Casas de festas, salões de festas, clubes sociais, a festa no condomínio, lá no salão de festa do condomínio, por exemplo. Todos os dias da semana, até às 11 horas da noite, sendo autorizado o funcionamento até 50 convidados. Igrejas e templos de qualquer culto seguem obedecendo a regra da Secretaria de Saúde do Paraná, que indica 35% de ocupação. Então, cultos e igrejas, 35%, cinemas e teatros, 50%, eventos, se for evento festivo, festinha, até 50 pessoas, eventos corporativos, até 100 pessoas. E tudo aberto todos os dias, de segunda a domingo. Então, isto é o cenário da bandeira amarela, que vai perdurar por pelo menos 2 semanas aqui na capital. Esse é o resumo do decreto, né, Pietro? Exatamente. A secretária municipal de saúde de Curitiba, Márcia Sulac, concedeu entrevista coletiva virtual sobre o novo decreto e também sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital paranaense. Com a taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI exclusivos para pacientes com Covid em queda, a Secretaria de Saúde anunciou que irá desativar um total de 160 leitos na cidade, sendo 150 leitos clínicos e 10 leitos de UTI, todos localizados dentro de unidades de pronto atendimento. Vamos ouvir essa fala da secretária Márcia Sulac. Vocês não se surpreendam do nosso censo, nós vamos fechar 150 leitos clínicos e 10 leitos de UTI dentro das nossas UPAs, porque vocês lembram, a gente fez, a UPA virou para atendimento daquele caso moderado e a gente ampliou leitos. Nós estamos hoje com 326 leitos sobrando na cidade, clínicos, mesmo que porque as UPAs precisam voltar, já voltaram a atender a população normalmente, para as nossas unidades voltarem, deixarem de ser pronto atendimento e voltarem a atender a rotina do cidadão que precisa ter atendimento de saúde. Assim como a gente flexibiliza atividades comerciais, de lazer, cinema, nós também precisamos voltar a atender o hipertenso, o diabético, as rotinas, que a população voltar a atender algumas especialidades, retorno. Então, nós amanhã, já vou avisar de antemão para não causar celeuma, mesmo baixando 150 leitos, nós vamos ficar com 176 leitos livres, clínicos. Ninguém vai ficar desassistido. Bom, então está muito clara qual é a posição da Prefeitura. Fechamento de 150 leitos, inclusive leitos de UTI, serão fechados. Então, não adianta fazer terrorismo com o percentual de ocupação de leitos de UTI. Não adianta. Está com 98% de ocupação de leitos de UTI. Claro que vai estar na casa dos 90% se a gente fecha leitos. Se a gestão da Secretaria de Saúde entende que é possível fechar leitos devido ao controle da pandemia, muito que bem. Mas o terrorismo de que as UTIs estão lotadas, aí a gente não vai aceitar. É um jogo de mão dupla.
A prefeitura tem muita dificuldade de conversar com a cidade, nós sabemos disso. Problemas de comunicação que são muito profundos. Mas nesse caso, eu compreendo as razões da prefeitura. Vai fechar leito porque não está sendo ocupado? Muito bem. Fecha o leito e devolve a UPA para o pronto atendimento, que é para isso que ela serve. Fechou o leito? Fechou. Mas o argumento da superlotação de leitos de UTI para justificar fechamento do comércio amanhã ou depois, a cidade não aceitará. Esse é um acordo entre governo e sociedade, numa via de mão dupla. Então, é um dado positivo, os leitos estão vazios por conta do controle da doença, que se dá por causa da vacina, e a prefeitura vai fechar. Ok, fechou. Então, não usaremos mais a referência da lotação de leitos como argumento para fechar isto ou fechar aquilo. Essa página está virada e nós vamos seguir adiante com a flexibilização ainda mais profunda daqui para frente. O que mais que a secretária Márcia Sulac falou, Pietro? A secretária Márcia Sulac falou também sobre a flexibilização para eventos corporativos e confraternizações. Vamos ouvir. Quando a gente coloca 50 pessoas, que é o máximo para a festa, é nesse sentido. A gente está falando de coisas distintas, né? Que é diferente de um congresso, que você vai ficar sentadinho, às vezes você nem conhece quem está do teu lado, você vai ter um protocolo. Nenhuma dessas flexibilizações eu tenho dito isso. A gente fez um grande trabalho com todos os setores, representantes dos setores. Essa semana mesmo eu sentei aqui com o nosso grupo, parte do comitê, discutindo com vários representantes do setor de eventos e discutimos todos os protocolos, né? Adequamos, ajustamos com eles os protocolos para essa liberação que a gente está fazendo agora. Então, não dá para comparar uma festa de casamento, aniversário, enfim, uma festividade, com um evento corporativo que tem um outro público e outro tipo de formatação. Por isso, um é 100 e o outro é 50. O evento corporativo, ele poderia ter uma presença de público maior do que 100 pessoas. Um evento corporativo para 100 pessoas é muito baixo o número de participantes. A prefeitura ainda segura um setor que é o setor mais atingido pela pandemia, que é o setor de eventos, e o reflexo do evento na vida do turismo, do restaurante, do bar, do shopping, da loja, do Uber, de tudo. A prefeitura ainda segura. Abriu para 100, ok, mas é muito pouco, enquanto outras cidades permitem, por exemplo, eventos com 1.000 pessoas. Aí o que acontece com Curitiba? Curitiba perde a realização de grandes eventos para outras capitais, que em vez de virem para cá, os visitantes, os profissionais que participam dos eventos vão para Porto Alegre, para São Paulo, para Foz do Iguaçu, para Florianópolis, para Balneário Camboriú, em vez de virem para Curitiba. Então, não me parece uma atitude inteligente. A presença de público deveria ser ligada ao tamanho do estabelecimento. Se você faz no Expo Trade, em Pinhais, que é gigantesco, limita o percentual. Olha, até 40%, 50%. Entra 2.000 pessoas, aí o evento é para 1.000. Porque você tem como manter o distanciamento. Limitar em 100 pessoas resolve muito pouco ou quase nada para um setor que está devastado pela pandemia. Mas foi a escolha da prefeitura. E nesta entrevista coletiva, o Pietro perguntou sobre as escolas, né, Pietro? Exatamente. Eu perguntei se, mesmo com a bandeira amarela em vigor, 100% das escolas poderiam reabrir após o recesso escolar com 100% de ocupação das escolas após o recesso escolar, que acontece dia 19 de julho. Vamos ouvir a resposta da secretária Márcia Sulac. As escolas, Pietro, têm um calendário definido pela Secretaria Municipal de Educação. A secretária Maria Silvia Bacila já tem um cronograma estabelecido a partir do dia 19 do retorno, com um escalonamento aí que ela estabeleceu junto com a sua equipe lá.
ela tem o nosso apoio, inclusive o doutor Alcides participa lá do comitê, nosso representante da saúde no comitê lá da educação, né? E a gente entende que o momento é oportuno aí para esse retorno conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal da Educação. Bom, aqui em Curitiba funciona tudo, ainda mais agora com a bandeira amarela. Funciona tudo. Só o que não funciona é colégio. Colégio não funciona. Haverá uma reabertura em 19 de julho, daqui 11 dias, mas com apenas 50 escolas. 50 escolas. E o governo do Paraná, felizmente, é governado de outra forma. E há uma compreensão de que é possível retomar ainda no mês de julho a aula presencial em 100% das escolas. Eu quero lembrar a todos os ouvintes, acho que nem era necessário, mas vou lembrar, que os professores foram chamados para frente da fila, né? Teve um fura-fila do bem para os professores. Todos os professores de Curitiba, todos, já receberam ao menos uma dose da vacina. Todos. Uma das justificativas era: não podemos voltar às aulas enquanto os professores não forem vacinados. Lembram dessa desculpa? Pois é, todos os professores de Curitiba foram vacinados, sem exceção. Professores, trabalhadores de educação, merendeiras, o pessoal da portaria dos colégios, a parte administrativa das escolas, todo mundo já recebeu ao menos uma dose. As escolas têm estrutura para receber os alunos de forma escalonada, se não for com 100% dos alunos, crie um calendário semanal, mas, por favor, devolva os alunos à sala de aula. Secretária Maria Silvia Bacila, é um apelo que a cidade faz à senhora. Eu sempre digo aqui que a senhora é muito boa secretária, muito empenhada, mas a conduta na pandemia é uma conduta de absoluto desrespeito ao cidadão. Absoluto desrespeito ao cidadão. E faço uma pergunta aqui, uma pergunta verdadeira. Onde está o Ministério Público que não toma providências junto ao governo municipal para o cumprimento da lei? Curitiba tem uma lei, que eu tenho orgulho de ser autor, em conjunto com as vereadoras Amália Tortato e Indiara Barbosa. Curitiba tem uma lei que diz que a oferta de aula presencial é atividade essencial. A educação é atividade essencial. Tão essencial quanto um supermercado ou um posto de gasolina. Portanto, a escola tem que funcionar com aula presencial. A Prefeitura Municipal de Curitiba desrespeita a lei. Lei que ela mesma sancionou, num absoluto e frontal desrespeito à norma jurídica. E o Ministério Público, porque é o fiscal da lei, por que não toma providências? Até quando nós vamos aceitar este fosso existente entre o estudante do colégio particular, que tem o direito de ir à escola, e o estudante do colégio público, que é forçado pela prefeitura a ficar em casa? Quem mais precisa da educação, senão o estudante daquele que não tem como pagar o colégio? Porque, bem ou mal, um estudante de colégio particular, a sua família, em regra, né, tem exceções, evidentemente, mas a sua família, em regra, tem condições de ter um celular melhor, de ter internet, computador, que permite que a pessoa, quando está em casa, esse estudante, quando está em casa, tenha um mínimo de condições de estudar, porque tem equipamento e porque tem internet. E as crianças da periferia, que não têm nem o que comer? Quem dirá acesso à internet para poder estudar? Como que essa turma dorme de noite? Como que eles colocam a cabeça no travesseiro e dormem de noite, sabendo que milhares e milhares de estudantes carentes de Curitiba estão sem aula, num absoluto e total desrespeito à ciência, que diz que escola não é ponto de transmissão de coronavírus, absoluto e total desrespeito à norma jurídica, à lei,
e absoluto e total desrespeito ao direito fundamental à educação, o único caminho para um país melhor, mais justo, solidário, que respeita o outro. Como que nós vamos recuperar as crianças com 2 anos sem aula? Como que essa turma dorme? Quero fazer um apelo ao Ministério Público, aos promotores da área da educação, de que tomem providência para cobrar a prefeitura para que no dia 19 de julho voltem todas as escolas. Não dá mais. Nós chegamos ao limite. Gente, tem cinema, teatro, circo, bar, festinha em condomínio, tudo liberado. E o colégio fechado? Até quando? Então, o governo do Paraná os promotores não precisam ir ao governo do Paraná. O governo do Paraná já está funcionando, já está, hoje, com 50% das escolas. Hoje, tem 50% das escolas no estado do Paraná, as escolas públicas estaduais. Em Curitiba, tem 0. Nenhum colégio aberto. Nenhum. Ah, vai abrir no dia 19. Muito bem. Ah, mas vai abrir só 50. Por quê? É 50% dos cinemas ou todos podem abrir? 50% dos bares ou todos os bares podem abrir? Ou só vai poder abrir 50 lojas no shopping, ou todas as lojas do shopping podem abrir? Pode abrir tudo. Para abrir uma escola é uma luta. Ah, mas os professores estão vacinados. Os trabalhadores da educação também. Até quando persistirá o desrespeito ao direito fundamental à educação de crianças e adolescentes? Basta. Chega. Que se tome providência. E eu vou reiterar. A prefeitura, quando acorda, desobedece a lei, quando dorme, desobedece a lei. A própria secretária de Educação, na pergunta que o Pietro fez, a secretária de Saúde, Márcia Sulac, na pergunta que o Pietro fez, a própria secretária dá uma enrolada, ela dá uma enrolada, mas não é culpa dela. Porque o doutor Alcides, que é membro da Secretaria de Saúde do município, ele mesmo disse que as escolas podem voltar, ele defende a volta às aulas. Então, a Secretaria de Saúde defende a volta às aulas. Não é culpa da Márcia Sulac as escolas estarem fechadas. Isso é determinação da Prefeitura. É da Secretária de Educação do município, Maria Silvia Bacila, mas quem responde pela Prefeitura se chama Rafael Greca. Vai voltar dia 19 com 50 escolas? É pouco, não serve. Precisa retomar todo mundo. De uma vez por todas. O desrespeito, o descaso, o desleixo não encontra precedentes na história de Curitiba. De tamanha barbaridade no entendimento e no direito de crianças aqui da cidade. Os curitibinhas ficam lindos no discurso. Lindos no discurso. O que a população quer, a sociedade quer, é que se tenha uma prática de volta às aulas de uma vez por todas. Eu não sei como que a turma dorme. Eu não sei como eles colocam a cabeça no travesseiro e dormem. É uma vergonha. O circo e o barzinho bombando e o colégio fechado. 7h24 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. E daí, Pietro, vamos dar voz aos nossos ouvintes que mandam nesse jornal. Diga lá. Vamos com participações aqui no Jornal da Mercosul. Cacá Fernandes, vou abrir com a sua mensagem. Gostaria que o DENIE explicasse melhor o parágrafo que foi vetado no projeto dele sobre educação como serviço essencial. Cobrei a prefeitura e me enviaram o veto que, segundo eles, permite que o prefeito feche as escolas. Não, era assim. A parte que foi vetada dizia que não podia fechar as escolas de jeito nenhum. Era o que dizia o texto. Não podia fechar a escola. E o prefeito vetou. E a Câmara, acovardada, porque a Câmara votou e aprovou esse projeto de lei. Daí o prefeito vetou
E uma Câmara acovardada concordou com o prefeito. Muito bem. Mas se trata de fechar escola. Fechar escola na bandeira vermelha. Na bandeira vermelha. Em caso muito grave, a prefeitura poderia fechar as escolas. No projeto original dizia que não podia fechar a escola nunca. Nem na bandeira vermelha. Mas aí fecha numa situação de bandeira vermelha. Nós estamos em bandeira amarela. Com tudo aberto. E a escola continua fechada. Então, a prefeitura se faz de tonta, de propósito. Por isso que eu falo, aqui a responsabilidade não é da secretária Márcia Sulac. Aqui a responsabilidade é exclusiva e direta do prefeito Rafael Greca. A escola está fechada por determinação do prefeito. Não, é da secretária Maria Silvia Bacila. Tá, e quem é que emprega a Maria Silvia Bacila? Quem é que nomeia? É cargo de quem? Do DENIAN? Não, né? É cargo do prefeito. Ela é subordinada ao prefeito. Ela toma as medidas e o prefeito concorda ou discorda. Se o prefeito discordar da medida e mandar voltar à aula, o que o prefeito vai fazer? Volta à aula. Ou o prefeito é figura decorativa? Tenha certeza que o prefeito Rafael Greca não é decorativo. Ele é um prefeito ativo e que comanda a cidade, com rédea curta, inclusive. Portanto, não venha transferir a responsabilidade exclusiva à secretária de Educação. A secretária de Educação tem responsabilidade? Claro que tem. Ela é a titular da pasta. Mas ela manda no prefeito Greca? Não. Quem é que manda na cidade? O Greca. A escola está fechada num absoluto e total desrespeito à educação das crianças, dos curitibinhas. Ah, mas a lei permite que feche. Não é verdade. A prefeitura está se fazendo de tonta. E o que eu gostaria era que o Ministério Público cobrasse a obediência à lei. O que mais, Pietro? O nosso ouvinte Oswaldo Esprada. Educação, Curitiba tem lei, mas no Brasil, como tudo que envolve a turma do Partido dos Trabalhadores, sindicato do Centro Cívico, por exemplo, aprenderam com Lula. Lei não vale para eles. Brasil já era a opinião do nosso ouvinte Oswaldo aqui de Curitiba. O Oswaldo está no veneno. Tem mais aí, Pietro? Tem sim. Tem participação da Fernanda do bairro Cajuru. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pedro. Fernanda do Cajuru. Trabalhei 2 anos em colégio e muitas crianças iam para comer, porque não tinham o que comer em casa. Aí eles querem que as crianças tenham internet, tenham computador, tenham acesso aos estudos deles. Eles ficam na rua daí. Você vai lá nas favelas, o que as crianças estão fazendo, as crianças carentes? Estão nas ruas, porque não tem como estudar em casa. Um abraço, isso é um desrespeito mesmo. Valeu, Fernanda. A Fernanda faz um resumo aqui, que é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que nos esbofeteia, assim, de manhã cedo já, né? Já plaf, plaf, dá na nossa cara. E é muito legal. Fernanda, muito obrigado pela tua mensagem. O que ela disse? Vai na favela, vai no bairro pobre, ver onde a criança está. Você acha que a criança está em casa, na frente de uma tela de computador LCD, conectado com 100 mega de internet? 100 giga? Não, né? A criança está na rua. Lugar de criança é na rua? Não é, né? Então, é injustificável a postura da prefeitura. Vai retomar em 19 de julho em 50 escolas e não basta. Tem que voltar em todas. O que mais, Pietro? Vamos ouvir a opinião da nossa ouvinte Eliana. Ela fala de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Bom dia, Pietro. Bom dia, Dênia. Aqui é a Eliana, de Piraquara. O colégio aqui, República do Uruguai, em Curitiba, meu filho estuda ali, está funcionando. Não 100%, né? Os pais que autorizaram os seus filhos estarem indo na escola, ali a escola está funcionando. Meu filho estuda ali e está tendo em aula. Bom dia para vocês. É escola estadual, por isso que a aula está funcionando. Se fosse escola do município de Curitiba, o colégio está fechado. É assim, o colégio particular funciona? Funciona. O colégio estadual funciona? Funciona. E o colégio municipal? Esse não. Você consegue entender que está errado? Mas é assim, é muito óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Ontem nós falamos aqui enormes obviedades. E hoje estamos falando de novo.
porque o poder público insiste em não fazer o óbvio. Mas o assunto da educação me parece muito claro. Antes de trocarmos de tema, quero falar muito aí sobre a questão, daqui a pouquinho eu vou soltar a fala do presidente Bolsonaro em uma entrevista que ele concedeu à Rádio Guaíba de Porto Alegre, sobre a eleição de 2014, aquela que a Dilma ganhou do Aécio. Sobre o tema do voto auditável, do voto impresso, daqui a pouco. Pode chamar seus amigos, pode mandar um WhatsApp, liga lá no Jornal da Mercosul. O Denian vai falar sobre a questão da eleição de 2014, que o Bolsonaro falou. Esse tema terá fortíssima repercussão no dia de hoje e você vai saber primeiro e com profundidade aqui no Jornal da Mercosul. Diga lá, Pietro. Tem participação do Marcelo aqui de Curitiba. Os professores deveriam tomar a vacina da Janssen, uma dose só. Isso não daria margem a não dar aula. Ele disse que a cunhada dele tomou a Janssen em Florianópolis e sem nenhuma restrição ou idade. Já tinha passado a idade dela. E aqui em Curitiba é essa ditadura e punição à população. Mensagem do nosso ouvinte Marcelo. Muito bem, são 7h31 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. O presidente da República, Jair Bolsonaro, depois de dizer que possuía provas que ele nunca mostrou de que a eleição de 2018, que ele ganhou, foi uma eleição fraudada, ele voltou a atacar o resultado das eleições e agora dizendo que houve um roubo na eleição, que na verdade quem ganhou o pleito de 2014 foi o Aécio Neves e não a Dilma Rousseff. Sem qualquer tipo de apresentação de provas, o presidente ataca novamente o sistema eleitoral brasileiro para tentar fazer valer a sua tese para a exigência do voto impresso. Nós alcançamos o fundo do poço no que toca a esse ponto aí dessa martelada que o presidente Bolsonaro dá na questão das urnas eletrônicas. Ele produz, se não apresentar qualquer tipo de evento, de prova, de indício, o presidente hoje produz fake news. O candidato Aécio Neves, desconfiado do resultado da eleição, ele entrou na justiça com pedido de recontagem dos votos. A Justiça Eleitoral fez o sistema eletrônico com os auditores do PSDB e o Aécio aceitou o resultado da eleição. O Bolsonaro diz que a eleição foi roubada, a eleição de 2014. Diz que a eleição de 2018, a eleição que ele ganhou, também foi roubada, porque ele teria, segundo ele, vencido no primeiro turno e não no segundo turno contra o Haddad. E o presidente fala isso tudo sem apresentar um único indício, nenhuma prova, nem nada. Eu tenho provas cabais, mas não apresenta. O Tribunal Superior Eleitoral cobrou, oficiou o presidente da República, deu prazo para o presidente da República apresentar as provas de fraude na eleição. Esse prazo termina na semana que vem. E eu tenho absoluta convicção que o presidente da República não vai apresentar prova alguma, porque ele não tem. Porque se ele tivesse, ele já teria publicado, nós conhecemos o Bolsonaro. Já teria feito uma live com gaita atrás, sanfoneiro, e teria apresentado as provas da fraude na eleição. Ele não apresenta prova alguma. Então agora ele acusa o sistema eleitoral de ter roubado na eleição de 2018 e também na eleição de 2014. Então nós estamos diante de um desrespeito frontal que é feito pelo próprio presidente do Brasil. Porque você não acha que eu estou exagerando? Nós vamos soltar agora um trecho da entrevista que o Bolsonaro concedeu à Rádio Guaíba de Porto Alegre. Vamos ouvi-lo. Passo a mais que não falei ainda. Nós vamos comprovar, vou mostrar para vocês como é que foi as eleições do segundo turno de 2014. Vocês vão ter uma surpresa no tocante a isso. Porque vou adiantar alguma coisa a mais. Se eu adiantar aqui, pode... O Aécio foi eleito em 2014, presidente? O Aécio foi eleito em 2014? O nosso levantamento aqui, né? O nosso levantamento, feito por gente que entende do assunto, que esteve presente lá dentro,
acompanhou toda a votação, ele garante que sim. E o que eu vi, eu não sou técnico em informática, mas o que eu vi, está comprovado, do meu entender, a fraude em 2014. O Aécio foi eleito em 2014. Não vou entrar no mérito se o Aécio ou a Dilma, que é o melhor ou quem não é o melhor. Mas o que as urnas apontaram, dado esse levantamento feito ao TSE, deu Aécio Neves em 2014. Então, o que nós queremos com esse voto auditável? É evitar a desconfiança. Porque o próprio presidente Lula, que, pelo que tudo indica, ele é candidato, ele vem falando muita coisa que vai fazer. Isso apavora muita gente aqui dentro. Então, é só ver o que eles fizeram no passado, né? Se você quer que se repita isso a partir de 2023, se o Lula ganhar no voto auditável, sem problema nenhum. A vontade popular tem que ser respeitada, mas em nome dele, dizendo que eu quero fraudar as eleições. O que o presidente está falando? Que o meu pessoal aqui tem um levantamento que mostra que o Aécio ganhou a eleição no segundo turno e que eu ganhei a eleição em 2018 no primeiro turno. O nosso pessoal aqui fez um levantamento. Está comprovado que o Aécio ganhou em 2014. Comprovado por quem? Qual a prova? Que pessoal? Qual levantamento? Até quando nós vamos conviver com esse tipo de bravata? Essa bravataria, isso é bravata, é o mesmo tipo de comportamento que teve o Lula no governo, quando contava mentiras estratosféricas e se tolerava pelo fato de ser o presidente do Brasil. O presidente Bolsonaro está dizendo o seguinte: ou tem voto auditável, ou o resultado da eleição será roubado. A gente sabe o que isso pode levar ao Brasil, né? A uma insurreição, a uma perda de controle do próprio Estado. Porque se ele ganha a eleição, aí tudo bem. Mas e se ele perde? Qual será o discurso do Bolsonaro se ele perder a eleição no ano que vem? Todos nós já sabemos, né? Se o Bolsonaro perder a eleição no ano que vem, qual será o discurso do Bolsonaro? Que, na verdade, ele ganhou, mas foi roubado pelas urnas. É isso que ele dirá. E qual o resultado disso? O que nós vamos vivenciar com isso? Qual é o risco que nós estabelecemos ao país com esse tipo de comportamento? Porque hoje tem a discussão do voto auditável lá na Câmara. Hoje é a discussão do voto auditável. E, ao que tudo indica, o voto auditável não será aprovado pela Câmara Federal. Portanto, a emenda constitucional que cria o voto impresso, a tendência é que ela não seja aprovada. Em não sendo aprovada a emenda do voto impresso, como será o voto na eleição do ano que vem? Voto eletrônico, como é hoje. Em não tendo voto impresso, o voto é eletrônico. Qual será o discurso do Bolsonaro? Que a eleição é fraudada. E aí nós vamos entrar num período eleitoral sob esse prisma. Isso serve ao país? Isso gera instabilidade. Eu não sei quem aconselha o Bolsonaro, mas ele precisa, ou vai e demonstra o que ele diz saber. Porque vamos agora raciocinar do ponto de vista do absurdo. De que tudo que o presidente Bolsonaro está falando é verdade absoluta. De que houve fraude em 2014 e de que houve fraude em 2018. De que isso tudo seja verdade. Como é que a população vai saber se isso é verdade ou não? Quando houver a demonstração da fraude. Há qualquer demonstração de fraude? Não. O que há? Há a fala do Bolsonaro. A fala do Bolsonaro é suficiente para demonstrar a existência de uma fraude eleitoral? Evidentemente que não. Nós estamos alimentando o fogo. Sabe como é? Está lá a brasa baixinha. E nós estamos alimentando o fogo, colocando madeira. E o Bolsonaro chega com a gasolina. Vai terminar bem? Não vai. Estou dizendo isso no dia 8 de julho de 2021. Essa conversa é para o último domingo de outubro de 2022. Nós vamos estar no ar com o nosso jornal. E você vai lembrar desse comentário. Aqui não se trata de apoiar o presidente Bolsonaro, de ser contra o governo, de ser a favor disso ou de ser a favor daquilo, mas de cobrar
responsabilidade de quem ocupa a função pública. Tem prova? Demonstre. Não tem? Silêncio. Porque ele diz que tem, né, Pietro? Na fala, ele diz assim, eu tenho meus levantamentos aqui e está comprovado de que houve fraude em 2014. E são repetidas manifestações sobre esse assunto. Não é uma manifestação, é quase todo dia que ele fala sobre isso. Exatamente, e agora é assim. Sempre era o caso dele, né? De que ele havia vencido a eleição em 2018 no primeiro turno. Agora ele apresenta um fato novo, de que ele também tem provas de que a eleição de 2014 foi fraudada. Qual prova? Que prova? Apresente as provas, presidente. Se ajude, presidente. Esse tipo de comportamento é o comportamento irresponsável, porque põe o país em risco. E é esse tipo de comportamento que alimenta uma possível volta do PT, que é tudo o que eu não quero. Isso daí ajuda o Lula. Não ajuda o Bolsonaro. Isso aí ajuda o Lula. Ele não se ajuda. E se tem demonstração de fraude, apresente as fraudes. Olha, essa entrevista, eu assisti o videozinho, tá no Twitter. Eu assisti o videozinho, você tinha que ver a reação dos jornalistas no estúdio da Rádio Guaíba. Tem uma jornalista que vai balançar a cabeça, como quem diz, não é possível. Só que ele disse que não vai apresentar as provas, que vai apresentar quando quiser. A gente conhece o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tem qualquer coisa, ele vai para frente do cercadinho mostrar. Imediatamente, desde quando o Bolsonaro segura o que quer que seja, ele chama o gaiteiro, vai lá e apresenta tudo na live. Hoje é dia de live, quinta-feira. Não tem prova, né? Por que não apresenta provas? Por que diz que tem provas de fraude no sistema eleitoral? Porque não tem. Diz que tem e não apresenta. Por que não apresenta? Porque não tem. Hoje, a Câmara vai rejeitar o relatório do voto impresso. Vai dar ruim hoje. E aí o presidente vai ficar bravo. Amanhã tem de novo, aqui no jornal. Pode esperar. A live dele hoje, ele vai estar full pistola. O Pietro, que assiste a live toda quinta-feira, parabéns para você, viu, Pietro? Amanhã tem esse assunto de novo aqui no jornal. 7h42 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Vamos com esse tema. Os ouvintes querem muito participar e opinar a respeito disso. Diga lá, Pietro. Rafael, solta a participação do nosso ouvinte Alan, aqui de Curitiba. Se caso, Demian, o presidente não apresentar provas aí do que ele está falando aí, isso aí configura aí crime de responsabilidade ou ele fica isento aí dessas mentiras que ele está falando aí? Ou pode responder depois do que ele está falando aí por difamação, enfim, ou calúnia? Pois é, esse caso, a tua pergunta é muito boa. Esse caso é o caso clássico de um comportamento irresponsável. Esse é caso clássico de comportamento irresponsável. Pode responder por isso? Em tese, sim. Em tese, sim. A Justiça Eleitoral pode propor uma ação contra o presidente Bolsonaro. Mas isso teria algum efeito prático? Me parece que não. Fica na base do discurso. Tem a participação de um ouvinte agora do norte do Paraná, de Londrina. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu sou o Leandro, aqui de Londrina. Mas tudo isso aí está acontecendo por conta do STF, né? Que é uma novela das 8, né? Não dá para entender o que eles fizeram com o Lula agora. Anularam todos os processos contra o Lula. E é capaz do juiz Sérgio Moro ir parar na cadeia, né? Isso aí tudo acontece porque nós não temos um STF decente, né? Que faz o que tem que ser feito certo. Um abraço a todos os ouvintes e a todos vocês. Eu estou de acordo contigo, Leandro. Foi absolutamente lamentável a postura do Supremo Tribunal Federal. Eu critiquei duramente e sigo criticando o STF no que toca à anulação da Lava Jato. Mas uma coisa não justifica a outra, né? O fato de o STF agir como agiu não dá o salvo-conduto ao presidente Bolsonaro
para que o presidente diga que a eleição no Brasil é fraudada. Se é fraudada, apresente as provas que demonstram a fraude. Então, é muito triste, né? É absolutamente lamentável que nós estejamos sob esse jugo, né? Que não tem qualquer cabimento. 7h45, o momento agora é de opinião. Agora, no Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o doutor João Guilherme. Doutor João, bom dia. Bom dia, Denian, Pietro, bom dia os ouvintes do Jornal da Mercosul. Olha, uma pesquisa sobre intenção de voto presidencial em 2022, realizada pela Quaest Consultoria, apresentou dados muito interessantes. Ela não traz nenhuma novidade sobre quem encabeça o ranking. Lula lidera, com Bolsonaro em segundo lugar. Porém, a gente precisa ir além das manchetes dos jornais. De fato, o voto que lidera a pesquisa é o voto indeciso. Isso mesmo, entre os entrevistados, 57% das pessoas não sabem quem vão votar. Esse número é mais que o dobro dos votos alcançados pelo primeiro colocado, que é 21%. Ainda falta muito tempo para as eleições presidenciais e muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Mas esses dados mostram que o brasileiro quer sim sair da polarização. O Brasil precisa muito disso. A gente tem assistido dia após dia, um lado e outro travando uma verdadeira guerra de versões que não levam o país a lugar nenhum. A gente precisa de políticas públicas eficientes e projeto de retomada econômica. Não dá mais para vivermos essa guerra ideológica que só atende aos interesses de quem a patrocina. A polarização nos custou tempo, crescimento econômico, investimento e, pior, nos custou muitas vidas. Eu espero que o número dos indecisos cresça cada vez mais e que o eleitor tenha opções de voto para que não precise escolher o menos pior. Vamos torcer por uma terceira via ou várias outras vias para que possamos finalmente eleger alguém que vai levar o Brasil para frente. É isso que a gente precisa, pessoal. Um grande abraço a todos e não deixe de comentar esses e outros temas nas nossas redes sociais. No Instagram é @Dr. João Guimarães, @Dr. João Guimarães. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Valeu, doutor João Guilherme, todos os dias conosco aqui no Jornal da Mercosul. Agora, que coisa, né? Nós estamos no mês de julho de 2021 discutindo a eleição como se fosse o ano eleitoral. Tá tudo errado. E o risco de que as coisas não terminem bem lá no ano que vem só aumenta. Porque aquela expressão que eu usei da fogueira, ela é uma expressão verdadeira. A gente tem o fogo ali, a gente está colocando a madeira e jogando gasolina. E aí eu quero ver o que vai acontecer depois, porque vai piorar. 7h48 agora, 7h48. Atenção, você que está com a casa bagunçada. Cozinha, tudo sem espaço para colocar as panelas, está tudo virado num salseiro. Ou então aí no seu armário, no seu closet. A Casa 531 tem solução para a falta de espaço para ambientes residenciais e também corporativos. São cabides, prateleiras, armários e closets. Para quem é lojista, tem expositores, placas de sinalização. Mande um WhatsApp para mais informações lá da Casa 531. O telefone é o 41 99671 7809. Você que nos ouve no interior do Paraná, precisa organizar a sua loja ou a sua casa? Entre em contato pelo WhatsApp, que eles te mandam sem custo algum diretamente aí na sua casa. 41 99671 7809. O Instagram é casa531.jana. casa531.jana. casa531.com.br. A loja fica na rua Tibagi, número 531, no centro de Curitiba. FONMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. A empresa produz aventais e campos cirúrgicos de proteção com qualidade, preço imbatível e autorização e certificação da Anvisa. Então este recado é para médicos e dentistas, laboratórios, hospitais, profissionais de saúde em geral que necessitam de produtos e equipamentos de proteção. Procurem a FONMED em fonmed.com. fonmed.com. No Instagram é FONMED_hospitalar. FONMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade.
Para fazer procedimentos estéticos e dar um up na autoestima, nós indicamos a Kassai Odontologia. Tem clareamento dentário, bichectomia, gengivoplastia, para pessoas que mostram mais a gengiva quando sorriem. E lá na Kassai tem uma novidade, tem atendimento com laser para auxiliar no processo anti-inflamatório para diminuição de dores e lesões na boca. Kassai Odontologia no Facebook ou no Instagram do Dr. Luciano Kassai. Telefone para você tirar dúvidas e agendar a sua consulta, 99-667-4255, 99-667-4255. Recado também da Seguindo Seus Passos, uma loja que vai além de looks iguais e que tem o conceito de criar memórias afetivas de histórias familiares entre mães, filhos e filhas. A loja está localizada no Shopping Via Coleg, na Avenida Erasto Gertner, número 113, no Bacaxeri. Seguindo Seus Passos, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 999054976 ou procure a Seguindo Seus Passos no Instagram, Seguindo Seus Passos 123 no Instagram. Entre e fique por dentro das novidades. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Quinta-feira é dia de Flávia Ode aqui no Jornal. Doutora, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? O que nós vamos falar hoje, doutora? Hoje vamos falar de um assunto que as pessoas sempre têm dúvida. Será que as pessoas realmente têm mais fome no inverno, comem mais? Né? Chega o inverno, nossa, tá me dando uma fome, né? E muitas pessoas se queixam disso. Se é verdade ou não é verdade, eu não sei, mas eu acho que a gente come mais no inverno. A gente come mais no inverno mesmo? Realmente doutora? A gente tem mais fome, porque o que acontece? Para a gente manter a nossa temperatura corporal, o nosso corpo precisa gerar mais energia. E essa energia vem através das calorias dos alimentos. Então, a tendência é que a gente, como acelera esse processo para manter a temperatura, tenha uma maior necessidade de comer. Isso não significa que a gente precisa comer tudo aquilo que engorda, né? É o que está muito associado. É normal você comer mais, ter mais fome, mas é comum daí você engordar, mas não é o normal. Né? Não é. Agora, doutora, é o seguinte, a gente vai te pedir para nos auxiliar. Porque chega o frio, e frio de rachar como a gente viveu aí nos últimos dias. E aí, comer uma salada de alface é duro. Não dá vontade, não. Né? No verão, comer uma saladinha é gostoso. Verdade. Mas comer uma salada no inverno, a gente troca fácil por um prato de massa com bacon, né? Sim, não tenho dúvida. Coisas calóricas, com molhos, massa. Pois é, e como é que faz para comer melhor, né? Tem algum caminho? O que a gente deve evitar, assim, é claro que dá essa vontade, porque o que acontece? O cérebro que entende que precisa de calorias, e a gente já pensa em coisas que são calóricas, obviamente gostosas, né? Então, muita massa, muito molho de queijo. Chocolate quente com chantilly. Exato. Então, assim, por exemplo, no caso das verduras, claro que é difícil você pensar que vai ingerir alguma coisa mais gelada, assim, não é aprazível pra gente. Aí a gente pode pensar em trocar esses legumes e verduras deles gelados, assim, por eles de uma maneira que eles sejam cozidos, no vapor. Por exemplo, na sopa, noite, isso é uma boa opção para esquentar. A sopa não precisa ser aquela super engordativa de macarrão com feijão e cheio de arroz também. Pode fazer um creme com legumes, usando a carne junto, que é a proteína. Então, a gente pode comer de uma maneira mais saudável. Se a gente conseguir comer mais proteína, mais carne, até ovos, isso faz a digestão de uma maneira mais lenta, nos dá mais saciedade e, consequentemente, não dá aquela vontade de ficar comendo a toda hora. Na hora dos beliscar, também é ruim, né? Porque a gente acaba querendo beliscar bolacha, chocolate. Então, se você se alimentar melhor, naturalmente vai ter menos vontade de beliscar. E quando for beliscar, tentar coisas mais... Até pipoca a pessoa pode comer no final de semana, mas tenta daí usar a pipoca natural, estourada na panela. E não a de micro-ondas. E não a de micro-ondas, que tem uma gordura muito ruim. Se aquecer com chás, com café, que isso tudo dá... E outra coisa, a gente tem muita fome emocional agora, né, nessa época. Porque além de estar mais frio, dias com menos sol dão uma diminuição na nossa alegria. Tem alguns estudos que mostram que no frio e com menos luz, a gente talvez produza menos serotonina, que é o transmissor que nos dá saciedade e bem-estar. E justamente o chocolate supre isso. Então, se mesmo nos dias frios, mas que esteja sol, a pessoa puder caminhar, ficar à luz do sol, isso também vai ajudar a melhorar isso. Outra coisa, atividade física. A pessoa, porque ela daí engorda. Também no verão a atividade física é mais bacaninha. Mais fácil. E daí a pessoa já
tá comendo coisas mais calóricas. Daí ela para de ir para academia, porque realmente faz menos 1 grau, 0 grau, e a atividade física ficando em falta, claro que a pessoa vai tender a engordar, além do que, quando você faz atividade física, você também se enche de transmissores que te dão saciedade e bem-estar. E quando isso falta, você tem mais fome emocional. Então, é aquela fome específica. Ai, que fome de um bolo de chocolate, que fome de uma barra de chocolate. E não é fome, né? Sempre é uma gula, na verdade. Que daí, se você estiver mais bem alimentado, lembrar de se hidratar bastante, né, Deninha? Porque mesmo no inverno a gente precisa de hidratação. Mas aí dá e não pra dá tomar vontade. um chazinho, pode, né? Você pode. Mas daí lembrando assim, vamos fazer chás naturais, seja ele de infusão ou no saquinho, evitar chá de garrafa, de caixa, que é cheio de açúcar também. Daí também não adianta. É, né? aquele diz que é um veneno, né? Aquilo é muito cheio. E aquele suco que vende também em caixa. Também, é super ruim. Então, isso dá para substituir por sucos naturais, o chá quentinho, o chá antes de dormir. O próprio café, né? Vai dar mais vontade de tomar café no frio, mas daí tira o açúcar. Coloca uma estévia ou tenta tomar puro, porque daí aquelas 3, 4 colherinhas pequenas de açúcar ao longo de 10 cafezinhos por dia vai engordar, né? Porque quanto de açúcar você vai comer no final de uma semana, né? Claro, a questão do pão, porque o pão também, ele tem uma atração nesse período frio. Tem, pãozinho com manteiga, pãozinho assim, com né? manteiga. Trocar o pão branco pelo pão preto ajuda ou não ajuda? Ajuda, porque a farinha de trigo, essa mais industrializada, é pior. Então, um pão de grãos, porque tem mais fibras, tem uma digestão mais lenta, tem esse que a gente fala de índice glicêmico assim, menor do que o pão branco. E aí tem esses pães também de fermentação natural, que são bacanas, então dá para substituir, né? E o pão sem glúten, ele engorda igual o outro? Veja, ele engorda. Eu posso dizer que ele inflama menos o organismo, porque não tem glúten, mas ele é cheio de carboidrato, porque ele tem um mix de farinhas. Às vezes ele tem farinha de batata, de fécula de batata, tem farinha de arroz, farinha de amêndoas, então ele também tem carboidrato. Mas, digamos, se fosse para escolher um pão sem glúten ou com, eu diria para usar o sem. Né? Entre um pão sem glúten e o pão com fibras, esse pão preto, o pão sem glúten é melhor. O pão sem glúten, inclusive, ele tem esse com 7 grãos, com fibras, tem o pão preto como se fosse uma broa sem glúten, é o melhor. Tem esse detalhe que ele não às vezes ele é um pouco mais quebradiço, então às vezes ele fica melhor até na torradeira, um pouquinho tostado, ou na frigideira, assim, com um pouquinho de manteiga, do que ele puro, porque às vezes ele quebra um pouquinho, né? A turma que não consegue se livrar do açúcar, o mel ajuda a substituir, doutora? Ou o mel também não é bom? Veja, o mel, ele é melhor que o açúcar refinado. Então, a pessoa pode substituir, ou ela começar a fazer assim uma progressão, por exemplo, vai para um açúcar demerara, para um açúcar mais natural, um açúcar de coco, por exemplo, é melhor. Mas o mel é uma boa opção, claro, que sendo usado numa quantidade normal, é melhor que o açúcar refinado, sem dúvida. Pergunta final da polêmica do açúcar. Açúcar ou adoçante? O que é melhor usar? Tem vários adoçantes que não são bons, mas como sucralose, sacarina, mas, por exemplo, o stevia é um bom adoçante. Tá? Ele é natural e ele não tem aqueles efeitos daqueles antigos. Pode também usar o xilitol, que é como se fosse um açúcar, até tem um formato, assim, parece um açúcar. Ele é um açúcar de baixo índice, bem baixo índice glicêmico, assim como o eritritol, que é um outro. Esse hoje tem no mercado, mas eu indicaria o stevia, que é um pouquinho amargo no começo, mas que você logo acostuma também. Deixa eu fazer uma pergunta agora para a doutora Flávia Ode, rapidinho, que está me apontando 1 minuto ali. O nutrólogo, que é a especialidade da doutora Flávia Ode, o nutrólogo, se a pessoa vai no nutrólogo, ela sai de lá com uma sugestão de dieta, por exemplo, doutora? Sim, isso a gente faz sempre. O que a gente faz? Só que antes, numa primeira consulta, antes de sair já com a dieta, a gente vai pedir todos aqueles exames, né? Vitaminas, minerais, marcadores inflamatórios, daí a gente faz a bioimpedância que mede a tua composição corporal, daí num retorno a gente orienta sim uma dieta, que vai ser de acordo com o que ela quer, se é emagrecer, ganhar massa ou só retomar a saúde. A gente vê às vezes que a pessoa está magra, mas ela está com super baixa quantidade de vitaminas, minerais, daí a gente faz além da dieta, muitas vezes uma suplementação quando necessário. Né? Muito bom. Doutora Flávia Ode, muito obrado pela presença mais uma vez aqui conosco. Obrigada a você, Denian, até mais. Quinta-feira que vem tem mais, como é que o pessoal te acha, doutora? O meu Instagram é DRA Flávia OHD. Pode mandar mensagem no direct ali e no telefone da clínica 3077-3295. Legal, ficamos por aqui com o nosso Jornal da Mercosul nesta quinta-feira. Voltamos amanhã, ao vivo, a partir das 7. Tchau, pessoal.
Jornalismo independente, sem medo de falar a verdade. Jornal da Mercosul. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal da Mercosul. Apresentação Denian Couto. Aqui. Mercosul.